Olá, estudantes, tudo bem? Então, resolvi gravar, sou a professora Flávia Pedrosa Vasconcelos, da Universidade Federal de Santa Maria, e eu resolvi gravar, uma aula que pudesse trazer algumas questões para o nosso processo de ensino-aprendizagem na área de artes visuais, e que contemplam algumas questões da disciplina. Então, a gente traz primeiro, né, essa questão da educação e arte, ou arte e educação, né? E aí a gente tem dentro desses nomes, denominações e conceituações, né, as referências e que envolvem referências de cada denominação para o ensino artístico no Brasil. E cada denominação dessa demandou um viés que contextualiza regramentos, contextos e espaços. Então, regramentos no sentido de normas, né, a seguir, e contexto no sentido de contexto que tem a ver com a questão histórica e cultural, assim como espaços educativos de ambientes formais e de ambientes não formais de ensino. Então, nós temos algumas denominações no ensino artístico e no nosso caso de artes visuais que são comumente utilizadas de acordo com a construção histórica e de acordo com a construção conceitual que nós temos nas nossas aulas. Então, quando a gente utiliza a educação artística, a gente está falando de um modelo de educação que no Brasil, não na América Latina, nem nos outros países de língua portuguesa ou espanhola, no nosso país tem um viés que foi da implantação, né, na década de 70, com a LDB 5692 de 71, de cursos de licenciatura curta, né, faixa de 2 anos, e que trabalhava com a formação polivalente do professor de artes. O que é isso? Polivalente, geralmente, na história da educação, é o pedagogo, a pedagoga, que é aquele professor que trabalha com a educação infantil, né, bem no início. A polivalência na arte, ela foi danosa porque a gente sabe para estudar uma área artística, há uma demanda muito grande, ainda mais das possibilidades de desenvolvimento a partir da infância. Então, é complicado pedir para um professor ser formado em artes visuais, teatro, dança e música, sabendo das características, né, que desenvolvem habilidades e posteriormente competências nessa formação. Então, esse nome no nosso país ele não tem um viés bem visto atualmente na contemporaneidade por conta dessa resquício dessa LDB de 71, né? E essa LDB também dentro da ditadura, com a visão muito ligada à decoração, datas comemorativas. Não que isso não seja interessante, mas a gente tem que contextualizar. Não dá para você fazer uma data comemorativa tal e qual, né? Existem naqueles livros, muitos livros da década de 80, 90 até hoje ainda usam, mas não dá para ser daquela visão bem estereotipada, descontextualizada, que tem problemas estéticos e que tem só uma visão de ser humano, de um tom de pele, de um tipo de ser humano, um tipo de pessoa que nós estamos formando. Então, essas coisas a gente tem que ter cuidado. E a educação em arte é uma denominação que advém da necessidade, né, quando a pedagogia começa a se aproximar da arte para ajudar a desenvolver algumas questões não só da arte, mas também de outras áreas. Então, quando você utiliza esse termo educação em arte, na verdade é a arte se aproximando da educação. Ela se aproxima, se utiliza disso, mas a educação fica mais forte, né? A educação, ela tem seus objetivos próprios e muitas vezes a gente vai ver, né, em textos e teóricos que trabalham com essa visão de educação em arte, a utilização da arte como atividade. E aí a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa esse termo, porque ele tem um viés que remonta a uma história e a memória da arte e educação, que é muito. A visão de arte é muito ligada a um exercício específico, a um objetivo específico a ser atingido. Já o termo arte e educação, aí já os profissionais da arte, as teorias da arte, os processos artísticos estão buscando uma ligação com a educação. É como que um termo de diálogo. A gente encontra em muitos textos da década de 90, né, muita coisa com esse termo arte e educação. Professora, eventos ainda hoje usa esse termo, tá errado, não existe incorreto, existe a contextualização
do porquê que esse termo existe. Então, geralmente, arte e educação é quando a gente começa a querer construir esse elo, né, entre o processo do criar e o processo do ensinar e do aprender, né, que são, no caso, o processo do ensinar e do aprender, atualmente é um processo só, ensino/aprendizagem. E essa questão do ensino de arte é quando o foco é ensinar algo, né, objetivamente. Então, em arte, seja artes visuais, teatro, dança ou música, você está focado, né, em um espaço formal, né, você usa esse termo ensino de arte, ou como eu usei antes, ensino artístico, quando você está focado em falar no ensino formal, né, algumas vezes ele é utilizado em ensino não formal, mas ele é muito focado no objetivo de ensino e não no objetivo de aprendizagem. Então, ele quer ter o objetivo do que o professor vai ensinar, né, muito ligado à ideia de conteúdo. E a arte traço educação, né, com esse hífen, essa denominação ainda também muito usada hoje, né, a minha especialização foi com esse termo, arte/educação, e é uma denominação também que não está nenhuma dessas errôneas, depende de como você usa. Tem essas questões que eu falei que tem a ver com história. Então, arte/educação, ela é muito utilizada após os PCN Arte, né, da LDB 9.394 e 1996, começam os teóricos e professores a usar arte/educação. Uma forma de tentar unir as duas áreas. Então, essa união, né, a ponte, que é esse hífen, né, acabou gerando, né, ao mesmo tempo que une também um tipo de separação visual. Visualmente, há uma separação. Então, buscando ampliar isso, a professora Ana May Barbosa trouxe esse termo arte/educação e foi muito bem discutido com a professora Lúcia Pimentel, né? Professora Ana May Barbosa da USP, agora ela está na Inhembi Morumbi, e a professora Lúcia Pimentel da Federal, UFMG Federal de Minas Gerais. E há uma explicação de que quando usa a arte com barra educação, né? Isso está mais próximo, uma visão mais contemporânea, e não há uma ponte, mas as coisas estão bem conectadas. Então há uma ligação visível na teoria e na prática, tornando-se uma praxis. Então é bem nesse contexto. Então, para vocês refletirem, uma questão de construção, né? O que é ser um bom professor? Um bom professor, o que é necessário? Não vou dar respostas, vamos refletir. Ou será tornar-se? Será que é para a gente ser um bom professor, a gente tem que estar em contínuo tornar-se? Em contínua, aí até a palavra até construção, né? Como se fosse um canteiro de obras eterno, e que a gente constrói, depois desconstrói, reconstrói, né? Revê o que a gente viu, lê outros autores, tem uma experiência e desenvolve a partir disso, e aí tem várias questões. Eu sempre falo nas minhas aulas, então eu resolvi colocar isso aqui. A importância da presentificação. Presentificação é muito importante. O que é isso? Presentificar, em termos de processo de identidade profissional, é estar aqui e agora. Em qualquer profissão no mundo, a gente tem que pensar nesse aqui e agora, nessa presentificação. Então, quando você está apresentando, quando você está vendendo produto, né, quando você está conversando um diálogo com outro, né, seja em qualquer plataforma presencial, virtual, seja o que for, você está presentificando, você está tornando aquilo visível, concreto e está trazendo, buscando o olhar do outro para o momento. Então, esse buscar, né, que envolve um estímulo e envolve a construção de uma atenção, né? Uma atenção mesmo, estar aqui agora e não estar atento, né? Que está atento, às vezes você está atento, mas não está em vários lugares. Então, essa presentificação é essencial na construção do professor, seja ele de qualquer área. A gente está trazendo por de artes visuais, o que atua com artes visuais. Então, essa questão do tempo, o espaço e as relações, né? Então, a gente está num tempo, né? Nesse momento, eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo, e aí está no espaço físico, um espaço subjetivo,
que se torna também um espaço intersubjetivo, né, de intersubjetividade. Então, minha subjetividade se alia à sua subjetividade e nesse diálogo há uma construção de intersubjetividades. Isso seria mais efetivo e mais vivenciado na presencialidade, que não é só a presentificação. Presencialidade é a concretude de nós estarmos juntos. Então, nesse momento de estar junto fisicamente, é que isso seria bem mais desenvolvido. A intersubjetividade em contextos virtuais, ela não é tão visível, porque há que se ter sempre o feedback. Por isso que a aula assíncrona como essa, ela carece desse retorno do feedback de quem está vendo. Então, eu sempre peço para os estudantes, e eu peço para vocês, né, darem um comentário nessa aula, colocarem o que vocês pensaram, me mandaram um e-mail na plataforma, né, no Moodle, mandem o que vocês, e dúvidas, inclusive, porque a gente está dialogando. Eu acho muito importante que vocês comecem a escrever suas questões. Então, para você hoje, o que é ser um bom professor? Quais são as características? Ou é um tornar-se? O que faz a gente se tornar um bom professor? Quais são as características? Se você elenca assim, vamos dizer, tem 3 características, 4 características, até vamos dizer 5. Elenque. E a partir delas você começa a tracejar no seu caderno, seu diário de bordo, né? Começa a tracejar plataformas de construção de sua identidade profissional. Então, essa questão das relações, né, que envolve esse feedback, tem a ver com também objetos. Então, objetos que você utiliza, né, objetos, seja lá quaisquer objeto. Aqui eu tenho uma moeda da Mona Lisa, né, que eu comprei e tal, tá aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Isso eu comprei quando eu fui, né, aqui é do Grand Palais de Paris, no Museu do Louvre. Então, uma das coisas que eu comprei, eu gosto de comprar coisinhas de museu. Se fosse uma aula presencial, a gente teria vários objetos de repente e a gente ia falar sobre o nosso pertencimento, a nossa relação com aqueles objetos, que são objetos que evocam visões de arte. Então, eu poderia trazer objetos de arte que a gente considera mais popular, que tem outras denominações a depender do teórico que trabalha. Pode ser também alguma coisa mais, por exemplo, da minha infância, né? Quem viu o filme Sorriso de Mona Lisa tem várias possibilidades ali de uso de recursos para que a gente pense essas relações com os objetos. Como esses objetos nos tornam, como eles nos presentificam, nos tornam visíveis, viáveis e construídos nessa questão da profissionalidade. E a questão das pessoas. Então, a gente é um conjunto de pessoas que atravessaram, né? Por isso que a profissão mais rica, que a gente pensar a profissão mais rica que existe, é a profissão do professor. Por que é a profissão do professor? Porque o professor vai formar várias pessoas, mas também vai ser formado. Então imagina quantas pessoas vão atravessar, né? A gente é atravessado, e quantos teóricos textos, seja os textos escritos, seja os textos visuais, que também nós somos formados por imagens, sejam os objetos que envolvem também isso, que vão nos nutrir, né? No caso, vamos nutrir com um arcabouço que nos vai dar uma voz que entra dentro dessa presentificação. Então, uma das coisas que eu gostaria que vocês estiverem anotando é pensar onde é que você vai encontrar a sua voz. Porque é muito difícil estar na frente de várias pessoas e falar, independente da quantidade de público. Pode ser um aluno, já dei aula para um aluno só, já dei aula para mais de 100, né, na mesma sala, no mesmo auditório. Já dei palestra para também um monte de gente, presencial, online, o que for. Então, e em outras línguas. Então, isso vai envolver um desenvolvimento de questões que a gente vai falar adiante, que tem a ver com essa voz. Então, a voz, né, que não é a voz do autor do texto escrito, nem do artista ou da artista do texto visual, né, ou da obra de arte, são coisas diferentes. Mas é a voz sua como profissional, como professora, professor. Então, como é que você está construindo a sua voz? Como é que você se vê? Como é que você se escuta? Né? Eu, por exemplo, a minha voz aqui, eu vejo que eu tenho desenvolvido aqui no Sul, né? Eu vim restribuída para a UFCM, desenvolvi uma coisa que Marcos Bagno, né? Eu tinha um preconceito linguístico com o meu nordestinês. Eu tenho essa voz dentro de mim de nordestina que está nas vozes de outras pessoas que eu construí na minha memória, na minha subjetividade e que eu camuflei isso, né, na minha escolarização. E eu falava
sem sotaque, né? Essa parte do sotaque que está me sendo muito forte, ainda mais nesse momento de pandemia, ele está me fazendo rever, né? Como eu me vejo, como essa voz que está dentro de mim, ela se constrói. Porque muitas vezes a gente silencia essa voz, que é a voz que nos constrói, para ver ou, no caso, reproduzir outras vozes. Né? A gente reproduz muito na nossa praxis docente vozes de quem a gente tem como exemplo. Não num termo só linguístico, eu estou falando termo linguístico, né, que tem a ver com esse, do Marcos Magno, preconceito linguístico, tem a ver com esse som que a gente adquire culturalmente, que sai, né, com os fonemas, esses verbetes que nós utilizamos, né, as palavras e neologismos, mas tem a ver com essa voz que nos diz quem nós somos. Então, a gente, quando está ensinando, a gente veste a capa de professor, é uma capa mesmo, não é uma máscara. Porque quem veste a máscara quando é professor não é professor, né? É ator, é atriz. Vestir máscara é ser ator e atriz. Então você vê a sala de aula como um palco de um espetáculo. E sala de aula não é palco de espetáculo. Sala de aula é momento criador de novos mundos. Então, o espaço do espetáculo tem o seu espaço, não é sala de aula. Então, a gente não usa máscara, a gente se veste, né? A gente se incorpora, professor, a gente se coloca nesse sujeito que está em constante formação, né? E que deve sim ter uma humildade para que se entenda que não pode ficar parado no tempo e no espaço, né? Nós não podemos, nesse momento a gente está. Eu estou fazendo curso, a maioria dos professores estão fazendo curso, estou estudando, e fazer uma aula como essa daqui dá muito mais trabalho com a aula presencial, porque eu tenho que ficar pensando o que, que vocês podem estar fazendo conexões, né? Eu tenho que perceber para quem eu estou falando, qual é o meu público. Isso tem a ver muito com a escrita também, quando a gente pensa em termos científicos. Quem é o meu público? Para quem eu estou falando? Eles estão me entendendo? E tenho que tentar fazer uma conexão dialógica em que a minha fala seja bem compreendida e interpretada, não se torne uma complexificação desse saber fazer docente. Que isso é muito utilizado, que eu gosto, acho que é um termo que é correto para se falar, da verborragia acadêmica, que não é a nossa função, né? Desenvolver quando a gente quer trabalhar com a ideia de praxis docente. E aí tem algumas perguntas que a gente vai desenvolvendo. Que habilidades, pense aí, que habilidades você acha que são importantes para ser professor? Quais são as habilidades, né? Quais são as competências, né? Porque um conjunto de habilidades envolve uma competência. E aí, depois de um tempo, né, há várias competências que você desenvolve. E para o nosso caso, professor de artes visuais, que atua nessa área de artes visuais, o que a gente precisa? Né? Além dessas coisas da técnica, de criação, mas a gente tem que ter uma conexão no cérebro ligada que desenvolve questões que nenhum outro professor de outra área desenvolve. E tem muito a ver com o que eu só falo sempre, que é a base da nossa área. A base da nossa área não é o processo criador, que muita gente acha que é só o fazer, né, manual ou plástico, ou no caso virtual, mas que envolve o fazer de um objeto que é artístico, um objeto só objeto. Não. Uma das questões mais importantes da nossa área é a construção do olhar. Né? Essa palavra construção está no processo de formação, mas é essa relação do ver e perceber, que eu já falei em outras aulas, em outros momentos com vocês. E aí adiante. Uma questão de didática, né? Essa questão de didática é importante, vale a pena a gente refletir. Então, os objetivos de aprendizagem, né? Muitos planos de ensino têm utilizado esse termo, e muitos projetos político-pedagógicos das licenciaturas, né, de diversas, usam esse termo, objetivo de aprendizagem. Eu já estive refletindo o que são objetivos de aprendizagem. O que se pretende? Então, um objetivo de aprendizagem, geralmente, ele quer que você diga o que se pretende. O que o professor pretende com isso? Né? O objetivo da aprendizagem geralmente é o final. O que você quer fazer no final? Então, às vezes, você, quando vai ver um plano de ensino já aprovado, inclusive em PPC, não tem isso. Tem os temas. Então, o objetivo da aprendizagem não são temas, são o que se pretende, o que você quer que o estudante desenvolva. Professora, pode envolver temas? Sim, pode, mas ele tem que ter uma ação, né? Não é o objetivo de aprendizagem, ele tem que envolver algo que foi realizado. Né? Não é algo que está acontecendo, mas algo que já
você espera que aconteça e que tenha sido realizado e que no final o estudante tenha aprendido. As técnicas de ensino, muita gente tem dificuldade de escrever, né? A relação, o que é técnica de ensino, o que é estratégia, o que é metodologia de ensino, como isso está organizado. A técnica de ensino, quando você vai escrever uma técnica de ensino, você vai pensar assim, eu vou utilizar uma técnica de ensino que é mediada pelo quê? Então, vamos dizer, vamos dar um exemplo de objetivo de aprendizagem, o que se pretende. Vamos dizer, o que eu vou pretender ao final dessa aula aqui? Possibilitar uma reflexão sobre a constituição da identidade do professor de artes visuais e as relações e inter-relações com a didática e a praxis docente. Então, eu poderia diminuir isso, ficou muito grande, mas é mais ou menos isso aí. Então, seriam os objetivos. Que técnicas de ensino? Aqui no nossa aula, a gente pode dizer que nossa técnica de ensino que eu estou utilizando, ela é uma técnica de busca, né, de diálogo, então a técnica de ensino que trabalha com a perspectiva, né, que aí envolve a metodologia, mas ela não é a metodologia, com as perspectivas de diálogo, né, e a técnica de ensino, ela ela tem a trabalhar com a exposição e o diálogo. Então, a técnica de ensino é uma aula por meio de um recurso, né, que aí a gente fala do recurso. Então, a técnica, você vai encontrar vários autores em que vão descrever como técnica a apropriação de materiais. Então, geralmente, quando você fala da sua técnica de ensino, envolve recursos. Você vai falar, no caso dessa aula, que eu poderia descrever, dar um exemplo assim mais objetivo, né? No caso, objetivo mesmo. A técnica de ensino é construção da transposição, apropriação e construção didática por meio de aula assíncrona e uso de gravação no Loom e reprodução via canal do laboratório no YouTube. Isso seria uma técnica, porque eu acabo utilizando também na técnica quando eu descrevo as estratégias. Por isso que às vezes é melhor ser sintético, no sentido de colocar as estratégias, o como será realizada e não colocar as técnicas de ensino, que essa denominação técnica de ensino ela foi utilizada por muita gente, né, na área da pedagogia principalmente. Tem até um livro, Técnicas de Ensino, por que não? Eu li muito esse livro. E ela confunde muito os materiais e métodos. Então, é um termo que a gente não utiliza mais tanto num plano de ensino. Ela causa até uma confusão. As estratégias é como será realizado. Então, por exemplo, nesse plano, no caso dessa aula, como é que essa aula vai ser realizada? Ela vai ser realizada, eu estou contando o tempo, né? Com um tempo que seja viável, que vocês consigam acompanhar. Ela vai ser realizada com um tipo de tonalidade vocal. Eu estou falando, mas eu estou também segurando minha voz, então eu não estou projetando minha voz demais. Eu falando como não é um sussurro, mas é um meio termo entre falar sussurrando e falar numa sala de aula em projeção. Eu não estou projetando minha voz e ela também envolve, né, o espaço. E eu falei do tempo, envolve espaço. Então, eu estou gravando de noite, vocês não estão vendo sol, e estou gravando dentro do meu escritório. Então, isso está dentro da estratégia. Estou trabalhando algumas estratégias com materiais e também envolve equipamentos, mas é estratégia, que não é a didática. Tem gente que confunde didática com estratégia. Metodologia de ensino. Que tipo de aula deverá ser desenvolvida? Aí é a mais simples, que a gente tem, né? Várias. A gente tem a mais tradicional, a aula expositiva. Tem aquela aula que ela é construtivista, né? Que busca essa construção durante da aula, da experiência. Tem uma aula que é dialética, né? Dialética vem lá da Grécia Antiga, né? O dialético, ele vai buscar confrontar opiniões, né? Você pensa o quê na sua metodologia de ensino? Dialético, você pensa o quê? Fulano pensa o quê? E aí colocar essas duas opiniões para debater, que tem a ver com debate, né? A ideia de debate. A dialógica, que é esse dessa aula é dialógico, que é eu e você. Eu também estou trabalhando com um pouco expositivo, porque não estamos presentes, né? Estou expondo ideias, então é dialógico. E há também mais duas, que é agonística, que é um termo novo, vem do teórico Jacques Rancière. Esse termo da agonística é um termo que
tira o professor como aquele que dá a aula. Na verdade, o aluno dá aula para o professor e o professor recebe a interação nisso aí. A agonística, geralmente, ele gera uma ruptura grande com essa visão que nós temos fechada de aula, né? Uma visão até que desescolariza. E uma técnica, né, dentro dessa agonística, que é do professor dizer que não sabe nada, que vem dessa visão do Jacques Rancière, do livro Mestre Ignorante. Eu já trabalhei com essa técnica, a disciplina foi desafiador e também foi muito rico. Então depende da turma, depende do seu objetivo de aprendizagem, dos objetivos e tudo. Agonística, que é uma técnica bem contemporânea, né? Não é antiga. E há também a técnica que é muito usada agora, né, no caso no ambiente virtual, que está dentro de uma metodologia maior, que envolve a técnica, no caso, é uma mudança da sala de aula, que vem da agonística, mas no virtual tem outra denominação e tem outra visão, que é a sala de aula invertida, é uma metodologia, né, de ensino, sala de aula invertida, que você mostra que quem é responsável pelo aprendizado não é o professor, a gente quer que vocês aprendam, mas num ambiente virtual como nós estamos aqui, o responsável por aprendizagem, vocês têm que se tocar, que vocês são responsáveis pela sua formação. Então, não é o professor, é o aluno, aquele que chega como aluno se torna estudante. Professora, eu sou estudante, eu deixo, você se torna estudante. Professora, e a senhora é estudante? Eu digo, eu me torno estudante, eu estou aqui, eu tenho que estudar, já daqui a pouco eu vou estudar para um curso que eu estou fazendo, eu não paro de estudar, para fazer essa aula eu estudei. Então, também fui atrás de várias coisas que eu tinha lido. Então, um dos autores que eu fui atrás, que eu li há muito tempo, eu tenho um livro, foi Celso dos Santos Vasconcelos, que tem o Celso dos Santos Vasconcelos tem 2 L's no nome dele. Ele trabalha com uma ideia de planejamento, currículo e tal. Outro autor também que eu fui atrás é Tomás Tadeu da Silva, né? Didática, a gente tem 1 milhão de autores, assim, não tem nem como citar um específico, mas a gente tem muita coisa do Libânio, né? Então a gente tem vários autores que fazem, fizeram, me atravessaram e eu trouxe essa síntese para vocês diante de tudo que eu percebi que há uma necessidade de discussão na disciplina. Diante disso, a gente tem o termo recursos mais simples, né? Meios, ferramentas digitais, tecnológicas, tudo. Não é só digitais, eu coloquei digitais e tecnológicas, mas também as analógicas. Então, ferramentas analógicas, né? Como uma caneta, um lápis, etc. Isso é uma ferramenta analógica. E as propostas didáticas. Minha gente, proposta didática tem vários nomes, né? Tem gente que chama proposição, né? Dentro do ambiente de mediação, na educação não formal, chamam proposição. Porque aí vem com a ideia, a ligação com a Lígia Clark e tal. Mas a proposta didática, ela tem várias visões. Então, você tem uma aula, você vai propor algo a ser feito pelo seu estudante. Não é um exercício, né? Mas muitas vezes a pessoa trabalha só como exercício. Ele quer seja feito isso e que tem uma resposta já esperada. Então, a resposta que é o feedback, no caso que o estudante vai ter. Então, essa proposta didática, ela tem uma sequência, né? Essa visão primeira, no começo, meio e fim. Então, a aula ela tem um começo, meio e fim, que não deve ser interrompido, em que se espera que atinja uma perspectiva tal, um objetivo tal. Ok. A outra visão é que a proposta didática ela é também um processo. Então, vamos dizer que eu começo essa aula, depois vocês vão rever isso aqui. E depois vocês vão ter, poxa, é isso mesmo, vou pensar. Então, é um processo. A visão de progressão barra evolução é de que são duas visões que são semelhantes, por isso que eu coloquei juntas e conversam entre si. É que você está desenvolvendo, né, suas questões que tem a ver com essa coisa do processo, e esse desenvolvimento é progressivo, ele vai lá subindo, né? Ao mesmo tempo que vai fazendo, a progressão é diferente da evolução, no sentido de que progredir é ir aumentando, né, quantitativamente, no caso. Evoluir é qualitativamente. Você evoluir é diferente de progredir. Você evolui, você se torna uma pessoa com maior qualidade em seus aspectos diferenciados do que você faz, do que você fala, do que você trabalha. Então, é uma evolução.
E há também as propostas didáticas que trabalham com a ideia de continuidade. Então, por exemplo, aqui essa aula terminou, vamos dizer que a gente terminasse aqui, na próxima aula vocês iam trabalhar a partir da aula anterior, isso aqui foi trabalhado, então é uma proposta didática. Então, geralmente você coloca propostas didáticas em plataformas, a depender do tipo de conteúdo. Essa daqui, a gente espera que trabalhe com a ideia de progressão, evolução, né? Mas também que pode você trabalhar com sequência, dependendo de como você vai analisar nas suas anotações, nas suas percepções mentais e tudo. Adiante. Então, aí tem essas questões aqui dos conteúdos, né? Eu acabei trazendo uma coisa de cada para auxiliar a nossa reflexão. Então, nós temos os conteúdos que estão em algumas posições, algumas perspectivas que vão interferir no seu planejamento e na sua aula em si, né, na aula em si. Nós temos os conteúdos conceituais, que envolvem o que é preciso saber, o que permite que os alunos aprendam, né, e se tornem estudantes conceito de maneira significativa. Então, tudo que envolve um conceito, né, vamos dizer, um conceito que vai interferir numa experiência, numa prática em sala de aula, é conteúdo conceitual. Então, vamos dizer, nessa aula aqui, quais são os conteúdos conceituais? A gente pode dizer que conteúdo conceitual aqui é identidade, formação docente e didática. Tá? A gente está falando desses 3 conteúdos nessa aula. São conteúdos conceituais. Quais são os objetivos referentes a esses conteúdos? São referentes a fatos, conceitos e princípios. No caso, identificar, desculpem aí o erro, reconhecer, classificar, comparar, descrever, enumerar. Então, qual seria o objetivo dessa aula se fosse numa visão do conteúdo conceitual? O objetivo seria reconhecer a construção e a formação docente a partir de noções de didática e identidade profissional. Pronto, seria esse. E aí, gente, nós temos os outros tipos de conteúdos, né? Aqui nós temos os conteúdos procedimentais. Então, a gente tem os conceituais, a gente vai para os procedimentais. Procedimentais envolve, né, essa dimensão do diálogo, participativa, compartilhada do conceito com a experiência. Então, a gente pode dizer que isso tem a ver com a ideia de experimentação, que eu falei, gente, escrevam, lembra lá no início que eu falei, escrevam, anotem. Quando você trabalha com uma experiência, né, que isso aqui tudo é uma experiência, essa aula é uma experiência, e eu pedi para vocês fazerem uma experimentação e não um exercício. Experimentem pensar isso, reflitam, façam conexões. Então, tem a ver com isso. Um objetivo que seria, por exemplo, para essa aula, seria... aí, desculpem de novo o erro, porque a gente salva direitinho e eu acho que o corretor faz isso. Seria construir, né, ou elaborar um pensar sobre a construção ou a identidade profissional na área de artes visuais, né? E suas relações com a didática. E aí, essas questões, né, envolvem também mais um tipo de conteúdo. Aqui. Os conteúdos, no caso agora, são os atitudinais, né? Esses conteúdos aqui, por exemplo, conceituais, procedimentais, atitudinais. Os conteúdos atitudinais são os que admitem ser, né? Uma visão ideológica, subjacente, em contexto. Geralmente a gente tem 3 componentes. Eu trouxe aqui eles 3. Professora, pode ter outros? Pode, eu estou dizendo geralmente. Então, geralmente, e essa coisa da atitude, você busca o professor, né? Busca que o aluno se torne estudante e tenha 3 componentes desenvolvidos numa experiência de uma aula. No caso cognitivo, você desenvolver seu conhecimento, né, a partir daquilo, né, com conteúdos você desenvolve um conhecimento, e crenças, gente, não é religião, não é fé, mas é crenças, é tipo, o que isso me traz, né, e eu acredito nisso a partir daquilo, você começa a confrontar, né, isso aqui tem a ver com isso, aí você começa, eu concordo com isso, eu não concordo, então envolve também um julgamento de valor, né. O afetivo tem a ver com o sentimento. Aí vem muita coisa do pertencimento, aquilo que você traz para si.
E aí vem o sentimento, as preferências, você pode ter ojeriza, pode gostar, não sei. E a questão da conduta, né? Que ações. Então, você espera que algumas ações. Então, nessa aula, por exemplo, o que eu espero de cognitivo, afetivo e conduta? Cognitivo, eu espero que vocês consigam conectar esses conhecimentos, né, da discussão. Né? No caso aí, ó, coloca-se, vamos nos verbos, né? Pesquisar, estudar, né? Então, um dos objetivos seria possibilitar ou estudar, né? Possibilitar o estudo ou estudar sobre relações entre didática e formação de professores de artes visuais. E a questão do afetivo, que eu desejaria que no caso, houvesse uma reação positiva, né, uma construção positiva desse processo, e a questão da conduta, né? Então, que vocês desenvolvessem na mente uma reflexão contínua sobre esse tornar-se docente. Não é nem o estar, é tornar-se, porque o estar ele vai e vem. Para você ser professor, você tem que estar em constante tornar-se. Então, seria isso. E aí, gente, chegamos aqui adiante, que é essa questão de didática, a experiência. Então, outra questão. A gente foi para conteúdos, agora vamos da experiência, que é esse momento que tem que ser assim, fluido. Não pode ser um momento parado, está. Não é dizer, estátua. Não é estátua. É um momento que tem que ser fluido. Então, o que é importante para que essa experiência ocorra, antes de tudo, né? Que eu deixei para o meio para a gente refletir, porque eu falei primeiro dos conteúdos, porque conteúdos são seleções. A gente tem um conhecimento e vai selecionando aquilo para uma aula, né, que tem uma temática e objetivo de aprendizagem específico. E aí, a gente tem esses planejamentos. Então, o plano e os processos de ensino-aprendizagem. A gente tem o plano que a gente entrega, o plano que a gente pensa, que a gente constrói, desenvolve, que a gente organiza, sistematiza. Então a gente coloca e faz aquilo. O plano, ele nem sempre ocorre tal e qual, né? Ele tem várias questões e os processos de aprendizagem interferem nesse plano. Então, há o planejamento prévio e há o plano. Que a gente na sala de aula, né, no presencial diz muito isso, há o plano A, o plano B, o plano C, até chegar à última letra, porque depende do dia, depende do momento, depende das questões. Aqui nós temos a questão da pandemia, que interfere no nosso processo. E é a questão que eu já falei por alto, assim, das habilidades e competências. Então, as habilidades, na formação do professor, a gente tem que ter uma habilidade de se ouvir, né? A gente tem que ter uma habilidade de ser espelho, não é se olhar, mas a gente é espelho do outro, para que o outro se veja melhor. Então, não é que a gente queira que o outro olhe para a gente como exemplo, não é isso. Tem gente que diz que o professor é exemplo, não é, a gente não é exemplo. A gente é espelho do outro. Então, o espelho é para que o outro se veja melhor, é para que a partir desse se ver melhor, a pessoa construa conhecimentos, né? A pessoa retorne e revise questões e tenha uma evolução, não uma progressão apenas, uma evolução, né, na sua constituição como ser humano. Então, uma dessas é essa, né, a questão do voz, essa que eu falei do espelho. Outra habilidade do professor é saber se situar em diferentes públicos. Então, não é só público de caso de gênero, mas público em questões de linguagem, né? Não só da linguagem da voz, que eu falei da voz, que a voz envolve tonalidade, envolve a repercussão da voz e tudo. Não só nisso, mas envolve também questões que têm a ver com a cognição dessas pessoas que você está falando. Então, dependendo do público, um público com algum tipo de especialidade ou que você esteja no contexto inclusivo, você vai ter que trabalhar com outras coisas diferenciadas do que eu estou trabalhando aqui com vocês. E eu teria que estar falando em Libras, por exemplo, se fosse pessoal, né, que precisasse, então eram outras questões. Daí, as competências. Então,
As habilidades eu falei essa, professora, tem outras habilidades? Vamos deixar os 3 pontos? Para mim, professora Flávia, essas são as principais. Não falei de 3, certo? Para você, pode ser que você encontre outras na sua constituição, né? Tornar-se professor. E aí as competências. Competência, gente. Competência tem a ver com saber fazer, né? Saber fazer uma coisa conectada, mas ao mesmo tempo tem a ver com um conjunto de habilidades. Falei de todas as habilidades, então vamos dizer, uma pessoa que tem competência, ela pode desenvolver autoridade e legitimidade. A autoridade é a sua posição. Por exemplo, posição hierárquica. Você é a sua professora, você é o aluno, a aluna, que vai virar o estudante, que é o que a gente espera. Então, é uma questão da autoridade. Mas a legitimidade, quem faz, é esse diálogo. Então, o diálogo faz com que aquilo seja legítimo. O legítimo é o que a gente espera na sala de aula, que haja um diálogo. Senão, a, a, o professor, a professora, ela não tem competência. A competência didática, se fala muito isso, já ouviram? Competência. Aquele professor não tem competência, aquela professora não tem competência. Se fala muito nisso, mas competência didática não é você segurar as rédeas. Eu já ouvi muito isso. Ai, agora eu me lembrei. Escola pública. Flávia, você tem que ter competência de segurar os alunos tem que lhe respeitar, você tem que falar assim, todo mundo que abaixar a cabeça. Eu disse, eu não tô nem numa escola militar, eu não tô num lugar militarizado para tá que eu falar e o aluno, essas coisas. Não. Então, assim, competência, né? Fazer a sala de aula ficar todo mundo quietinho, assim. E ouvindo você, assim, fingindo que ouve. Porque a maioria, no mundo de hoje, pra ficar totalmente quieto, sentado, parado, sem se mexer, sem fazer nada. Então, você tá tomando remédio controlado. Porque uma criança hoje, um adolescente ou um adulto ficar totalmente parado, estático, não existe nem congresso. Você vai para congresso, para o que for, até mesmo no ambiente virtual. As pessoas estão aqui vendo. Se tiver no momento, mesmo síncrono, estão lá no bate-papo. Ou for no zap, falando não sei o que, não sei o que. Você está em vários lugares. Porque essa presentificação, estar aqui agora, é a coisa mais difícil. Vamos dizer que tá aí outra habilidade que vira uma competência. Você começa com uma habilidade. Você está aqui agora é uma coisa, a presentificação é uma habilidade, mas se torna competência quando você consegue realmente, eles estão me ouvindo, meu Deus, eles estão me ouvindo, estão pensando, esses meninos estão virando estudantes, e meninas virando estudantes. Então, essa competência, né, que eu acho que envolve a ideia de atenção, né, porque a aula só ocorre se tiver estímulo, atenção, igual a reflexão, né, estímulo, atenção, atenção, na atenção, entre a atenção e a reflexão, há o processo da experiência, que pode ser uma prática, pode ser um pensar, um refletir, isso envolve tudo, isso é a praxis. Aí, as competências é algo mais amplo, e aí demanda muito tempo, demanda situações múltiplas, né, que envolvem a construção de sentidos. E aí, para essa pandemia, por exemplo, uma das competências esperadas, né, nem para o século XXI, tem vários textos, competências para o século XXI, já estamos no século XXI há um tempo, competências pós-pandemia. Uma das competências é saber se colocar no lugar do outro, né, que tem a ver com essa coisa da empatia. Vocês estão vendo, eu tô falando, tô gravando aqui de noite. Por quê? Porque de dia é quase impossível. Eu tenho 300 milhões de coisas, eu não sou professora de trabalhar à noite, não gosto. Trabalhei ainda 10 anos à noite na outra universidade, na Federal Básica São Francisco, mas não é meu perfil, meu corpo. Eu sou uma pessoa que um tempo fui notívaga, mas depois mudei por causa da minha filha. Depois que você se torna mãe, você adquire hábitos mais diurnos. E de noite eu tô muito cansada, né? Eu tô hoje cansada. Eu tô fazendo essas conexões com vocês, fazendo um esforço para poder dar conta de algo que eu me proponho, que é ter o planejamento e efetuar, né, tudo que eu me planejo fazer naquele dia. E amanhã eu tenho outro planejamento. Então, mas eu não trabalho final de semana, que é uma coisa que aí é ter uma competência. Você conseguir fazer tudo que você. Professora, mas tem dias que eu não consigo. Respire fundo, feche os olhos e pense. Nem todo mundo consegue fazer tudo todo dia. Porque a gente não é robô. A gente é ser humano. E a gente é professor, professora, e está no momento da humanidade, da história da humanidade, único. Em que ou a gente
cresce, floresce a partir disso, tal qual a flor do sertão. Procure na internet flor do sertão, que é uma flor que floresce no meio das intempéries. Ou a gente floresce no meio dessa intempérie, ou a gente simplesmente se deixa levar, se deprime e entra no buraco, né, que essa pandemia está fazendo muita gente entrar. Então não entre no buraco, saia dele, veja a luz, todo canto tem uma luz, é só a gente enxergar. Às vezes a gente tá cego para a luz, né? A gente não quer enxergar, a gente tem os olhos funcionando, não quer enxergar. Então, aí tem a ver com esses 4 pontos da frente, que são a experiência, né, a estesia, a experimentação e desenvolvimento. Então, a experiência, né, são pontos importantes. A professora Miriam Celeste Martins, da Mackenzie, ela gosta muito desse termo estesia, né? É um termo que existe já em vários estudos. E o professor John Dewey, né, que trabalha com essa visão de arte como experiência, é estudado muito por um grupo da professora Josiane Lampé, da Estadual de Santa Catarina, da universidade. São termos que se conversam, sabe? Podia ter botado até uma barra, mas não quis, porque eles conversam. Depende de como você utiliza. Como assim? Isso aqui é uma experiência. Uma aula é uma experiência. A estesia envolve aquilo que eu falei de percepção, né, dos sentidos, da sensibilização. Então, como o Eliot Eisner falava, né, o Eisner, estou escrevendo aqui o nome dele porque eu acho que, assim como Paulo Freire é para educação em geral e para arte e educação, viu? Paulo Freire tem coisa para arte e educação. O Eliot Eisner, ele é para essa questão da aula, pensar a aula como obra de arte, né? E como é importante a arte dentro da educação. E a educação perceber que a arte não é só um fazer assim, vamos criar coisas. É criar coisas, mas não é só criei, que coisa bonitinha. Então, aquilo envolveu várias questões. Questões suas, questões do outro, questões do meio, questões que envolvem como você vê, como você cria a partir do que você vê, como você imagina. Né? Isso é algo muito mais complexo e que muitas vezes é visto de uma forma muito ligeira, simplificada. Então, essa estesia, né, essa experiência são coisas que dialogam. A questão da experimentação, que eu já falei, apropriação de materiais, meios, plataformas, encontrar soluções. Você, por exemplo, eu já tive uma aula que não tinha papel e agora eu vou trabalhar com o quê? Os alunos vão riscar onde? Então a gente pegou pedras, tinha pedras no chão da rua, fomos pintar pedras, depois a gente foi fazer uma colagem em cima das pinturas. Aí a gente começou a pensar, poxa, isso aqui a gente poderia botar essas pedras pintadas e algumas coladas e fazer tipo um mosaico no chão, né? E a gente pegou e começou a colocar aquilo no chão. Pena que eu não tenho fotos. Porque muitas das experiências que a gente tem em sala de aula, a gente não se lembra de registrar. Né? A gente fica na memória, lembra, mas não registra. Não registra no sentido de isso também pode virar um material didático. Olha o que eu falei da questão didática. Pode virar não é uma proposta didática, mas é um material que possa ser utilizado e referenciado em outras aulas. Claro que tendo cuidado com o direito de imagens e tal, mas estou falando de mostrar um trabalho realizado no coletivo, né? Sem precisar mostrar a imagem das crianças. Tem muito cuidado com a imagem de criança, dos estudantes, imagem de pessoas no geral. Você tem que sempre que utilizar fontes acessíveis, né, e idôneas, ou suas imagens, né, imagens que você trabalhou. A questão do desenvolvimento, que é algo que a gente espera, né, é uma coisa que é progressivo e evolutivo, né, a gente está evoluindo sempre, a gente está sempre querendo ir adiante, né, e isso envolve várias questões. E aí, coisas que eu falei assim, muito rapidamente, mas são coisas importantes, são essas, e são conceitos, né, que são base para como você trabalha a sua praxis docente. A reprodução está muito na tradição na sala de aula para reproduzir, então você fala, né, e o outro consome aquilo que foi falado, né, como uma esponja, visão de esponja. Você fala, o outro escuta. O conteúdo ele é para ser assimilado. Eu escuto até hoje gente falando que conteúdo é para ser assimilado, gente. Já ouvi gente falar, Flávia, conteúdo tem que ser ruminado. Não digam isso. Você não é um animal para estar ruminando.
E você não é uma esponja para estar assimilando nada, para chupar assim, o conteúdo daquilo ali me pertence e tal. Você se apropria, assim. Então você tem que trabalhar. A reprodução ela serve quando ela é uma técnica, mas uma técnica artística, não de ensino. No caso, você trabalha com a reprodução para entender aquela forma de fazer. É um processo ali. Começa assim, depois você vai mudando, vai ampliando, vai desenvolvendo uma estética própria, que vira uma poética, né? Uma estética própria é um estilo, e vai acabar, aquele estilo vai falando de si, vai se relacionando com conceitos, e aquilo vai virar uma justificativa coerente para quem vê, para quem vai ler, para quem vai apreciar, né, aquela obra. No caso, não apreciar só, mas fruir, né, vai construir o significado, né, na interpretação da obra. Então, ela tem uma poética, mas a apropriação, bem mais sentido, apropriar-se, tomar aquilo para si e depois construir uma transposição, né? Seria isso. A transposição é você trazer aquilo de um canto para o outro. Tem gente que, professora, igual aquele livro Transposição Didática, nem tanto. Algumas coisas da transposição didática, dessa ideia de transposição, são coerentes para a formação do professor de artes visuais. Mas outras coisas assim, não é a transfiguração, né? Aquela coisa virou assim, da água pro vinho. Pronto, eu baixei assim. Ai, agora você vai ser um grande professor. O que você vai fazer você ser um grande professor? Que nem eu sei se eu sou uma grande professora. Eu sou uma professora em formação constante. Então a gente tem que ter humildade. Então, a transposição é você entender que há uma construção entre e eu estou usando muito essa palavra construção na aula porque tem a ver com também um dos objetivos da aprendizagem que eu pensei. Então, é algo que vai de um ponto para o outro. Imagine isso. É igual o termo transposição do Rio São Francisco, que para mim aquilo ali foi uma falácia que ocorreu que eu até hoje não entendo porque que inventaram aquilo. É, e é outra que é a construção, por isso que é a última, que é uma das coisas que a gente tem. A gente quer construir, não tal qual só o engenheiro, mas tal como artista. A gente quer construir para trazer outras visões de mundo, a gente quer construir para fazer com que aquela pessoa não só vá além dos limites que ela acha que tem, porque a gente se coloca limites, mas que ela atinja seu potencial. Todos nós temos potenciais, né, dentro da gente que a gente não enxerga. Todos nós temos, é como se nós fôssemos, a gente nasce diamante, mas não se enxerga diamante. Por quê? Porque a sociedade vai construindo uma imagem da gente em que a gente sempre é falho, a gente sempre erra, e a gente não usa o erro como um degrau. Você errou, caiu, ok, entendi porque eu errei. Tá, agora eu vou pro próximo. O que eu faço adiante a partir desse erro? Então, a gente tem que pensar que são degraus. E aquilo é como essa escada que está sendo construída. Essa escada só é construída, né, a cada degrau que você vai subindo, ela só é construída a partir do seu esforço, não é da sua inteligência. Mas o esforço gera cognição. Então, o ato de correr atrás vai lhe fazer ser um melhor professor ou professora. Então, quanto mais você se esforça, mais você lê, mais você quer trabalhar várias dessas questões que a gente colocou. Então, esse esforço é também, vamos dizer, uma das competências esperadas nessa busca. E aí, a gente já está chegando ao final aqui, que é a avaliação, né? Nós temos vários tipos de avaliações. Nós temos o tipo diagnóstico, processual, progressiva, evolutiva, que tem a ver com aquilo que eu já falei, contínua, sintética, analítica e reflexiva. Diagnóstico, geralmente, é a avaliação que você faz quando você não conhece os alunos, não sabe de onde eles vêm, não tem noção. Aí você vai fazer uma avaliação de diagnóstico, né? Pode ser um questionário, pode ser perguntas. E aí, o que você acha? Não sei o que desse termo. Você já ouviu falar disso? Eu, geralmente, nas minhas aulas, você já virou um autor, tal? Às vezes, no meio da aula, eu faço um diagnóstico para saber se eles estão relacionando com até outras disciplinas, outras questões, outras possibilidades. Então, o diagnóstico processual é entender que esse desenvolvimento vai envolvendo vários processos. Então, teve um processo aqui, vai ter outro acolá, vai ter outro. E isso envolve a ideia de progressão, né? Tu vai desenvolvendo isso, você espera que progrida, ao mesmo tempo que evolua, que essa pessoa tenha uma visão diferenciada, que aquilo se torne mais qualitativo. E contínua, porque você veio do começo
ao fim, né, daquele processo, aí vê do começo ao fim do outro processo, do começo ao fim do outro processo. Sintética é quando você tem uma avaliação que você espera que o estudante, né, aquele aluno que virou estudante, diga, eu entendi isso, né, de tudo que foi colocado eu entendi isso. A professora, é isso assim, bem simplesinho? Não, o sintético exige, a coisa mais difícil é você tornar algo complexo simples. É difícil. Todo conhecimento ele tem sua complexidade, né? Não é a teoria da complexidade, que a gente já tem muitas coisas falando sobre isso, já tem muitas leituras, professores já falaram muito disso por aí. É a questão realmente de cognitivamente e criativamente você conseguir refletir sobre o que você estudou e fazer com que aquilo se torne algo representativo, né? E sintético. Então, que aquilo seja bem compreendido, interpretado, ou tenha uma abertura para várias interpretações, se é o objetivo da sua atividade, ou do que você entregou para o professor para ele avaliar assim. Analítico, então, ele envolve a análise de algum ou mais tópicos, né? Envolve a análise de alguns pontos que foram colocados, temas, né? E a reflexiva é que você realiza uma reflexão sobre todo o seu processo durante aquela questão, ou aquele tema, ou a disciplina inteira. Então, você tem que ter esses tipos. As escolhas avaliativas, é muito importante ressaltar, depende do planejamento e do cotidiano da aula. Então, o professor pode começar com a avaliação e pode mudar, minha gente. Porque a gente tem que estar aberto para essa mudança da avaliação, porque a turma vai evoluir, né? Eu falo de evolução porque é o desejo que a gente tem, vai evoluir a depender do tempo que nós estamos, de uma forma que às vezes não é aquilo que você queria, e você muda a sua avaliação, aí percebe uma melhoria, né? Um aprimoramento. Eu não gosto desse termo aprimoramento, mas acredito que uma melhoria sim. E aí tem um currículo, a gente sabe que tem um currículo, né, real, né? O primeiro é o ideal, que é muito utópico, aquele ideal, assim, o currículo, aquela coisa linda, maravilhosa. Isso não existe. O currículo ideal é o currículo que a gente gostaria de ter, mas nós não temos. É aquele currículo que é contextualizado, emancipatório, é aquele que a gente quer que as pessoas vão adiante e que tenham conteúdos que façam relação com uma reflexão crítica e etc. Esse currículo está na mente de nós, professores, quando nos formamos, mas ele na praxis não existe. O real é aquele que nós temos que nos é imposto, né? Aquela coisa assim, tem aquele currículo, professora, a senhora tem que usar o currículo, a senhora tem que colocar no seu plano o currículo. Então, por exemplo, até aqui tá lá os objetivos tal e qual, então eu tenho que usar aquilo lá. Não posso sair dali, então a unidade diz isso, eu tenho que falar tal e qual diz na unidade e tal. Isso é o real. E a gente tem que, com esse real, encontrar as brechas, né, que possam fazer também criações e possibilidade de interpretações que às vezes não condizem com aquilo lá que já está meio engessado. E o oculto, que é isso, né? Essas apropriações que eu falei, que vão às brechas, né? Você vai percebendo que tem aquelas questões que foram colocadas, ok, mas também tem outras, a depender do público, no caso dos estudantes, e a depender desse processo de evolução dos conteúdos, etc. Adiante. Para terminar, e em arte e educação, de tudo que a gente falou, vou colocar essa imagem ali do fundo, resista, né? Porque a gente não tem que ser resiliente. Gente resiliente não é na nossa. A resiliência, ela ensina a gente a aceitar. A gente no dia a dia, a gente tem, não é aceitar, é engolir, né? Engolir seco as coisas. A gente não tem que aceitar tudo. A gente tem que aprender a interpretar e construir nossa opinião, né? E aí nas artes visuais, dentro das artes visuais, na formação de professores, nesse processo da arte e educação, entender que uma aula existem processos e não apenas produtos da aprendizagem. Você não pode esperar que os seus alunos sejam produtos plastificados, né? Que é que você está formando aquela coisa ali já esperada, assim, perfil. Eu tenho um perfil, não, meu perfil aquele, acabou, você não vai além daquilo, então eu só tô naquela área, não posso dialogar com outra, não posso ler nada além daquilo, então tenho cuidado com essa visão, não é interessante para nossa área. A produção e não apenas o consumo das obras, então a gente produz
consome. Isso é verdade, mas a gente também tem que entender que a gente não tem que ser só o consumidor de obras, o consumidor de imagem, o consumidor de questões. A gente também tem que pensar, produzir, pensar, né? Pensar, imaginar, criar. As possibilidades da escola além dela, né, são importantes. Esses espaços ampliados que eu já falei, do ver, do perceber, sentir, estar, e a última palavra que está na nossa aula, que é construir-se. E aí vamos terminando. Espero que vocês tenham aproveitado. Coloquei aqui essa musiquinha no final, né? Com todas as imagens que eu saí parando, que é a única forma que eu consegui salvar a aula. E aí uma revisão de tudo que a gente falou, dos pontos principais. Espero que vocês busquem, né, pensar e refletir e que pensem na importância de cada um na história da humanidade, né? Cada um de nós formamos vários e cada um de nós fomos formados por vários, né? Nós temos que ter essa humildade e coerência de formação. E pensar também que essa aula teve, né, a busca por esse diálogo, que espero que tenha sido alcançado. Fiquem bem, um grande abraço e até mais. Beijos.